E fala galera, Vegas por aqui. Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês muito gostoso, que é essencial para vocês na barbearia ou em qualquer outra empresa. Lembrando que agora a gente está abrangendo nossos assuntos. Não vamos falar apenas sobre barbearias, mas vamos falar de empresa de modo geral, né? A administração que a gente pode estar fazendo de uma empresa de um outro segmento praticamente é igual à da barbearia. Muitas das vezes eu vou estar dando exemplos de barbearia porque é onde eu estou inserido. Porém, eu vou falar de técnicas gerais que você pode aplicar em qualquer empresa que você tenha do outro lado. Bacana? O nosso assunto de hoje, na minha opinião, é uma das moedas mais importantes dentro de uma empresa, que é o atendimento. O atendimento, se você faz um atendimento bacana, você não terá concorrentes. Essa estratégia de não ter concorrente eu aprendi lendo o livro Estratégia do Oceano Azul, que é um livro muito interessante, que você foca no seu melhor e esquece a sua concorrência. Cara, se eu for te dar um conselho hoje, sem dúvida alguma, seria para você focar no atendimento. A gente vive épocas em que o atendimento da grande maioria das empresas é tão nível baixo que se você faz um atendimento diferenciado, você vai ter muita vantagem em relação ao seu concorrente. Você aí do outro lado, foca no atendimento, independente do seu ramo, independente do que você faz. Atenda bem seu cliente. Atualmente eu estou fazendo um estágio em uma sementeira da minha pós-graduação de gestão de pessoas e é muito interessante ver como o bom atendimento ele é bem-vindo em qualquer lugar. Lá eu não é a empresa não é minha, mesmo assim eu faço o meu melhor. Por exemplo, chega um caminhoneiro lá para fazer o carregamento dele, o cara já está extremamente estressado. Eu estou trabalhando com equipe que está sob pressão, então estão o tempo todo estressados. E eu chego com o meu bom atendimento, meu bom humor, e eu torno a vida dessas pessoas melhores, tanto da minha equipe quanto do caminhoneiro que chegou ali às vezes estressado pelo trânsito. Então, o bom atendimento, independente do local, ele é muito bem-vindo. Não importa se eu estou trabalhando de funcionário, se a minha empresa é barbearia, ou se a minha empresa é sei lá, um pet shop. O bom atendimento, ele cabe em qualquer lugar. E quando você tem esse bom atendimento, você só vai colher frutos positivos. Por exemplo, na barbearia aqui, a nossa taxa de fidelização é muito alta por conta disso, do bom atendimento. No outro trabalho onde eu estou estagiando, eu sou o mais elogiado. Por quê? Porque o meu bom atendimento, ele reina lá também. Independente de onde eu estou, eu ofereço o melhor atendimento possível para o meu cliente. Tá bom? Então, eu só queria passar a importância de você atender bem. Uma das principais técnicas para você ter um bom atendimento é você fazer um rapport rápido do cliente. Rapport é uma leitura. Por exemplo, o seu cliente chegou com uma camisa de time, sei lá, por exemplo, o Corinthians. Cara, você faz a leitura do seu cliente. Quando você identifica que ele chegou com a camisa de time do Corinthians, automaticamente você já tem algo para falar com ele, que ele é corintiano, certo? Então você já pode puxar um assunto com o seu cliente ali, daquela pegada. Isso é interessante porque você vai gerar empatia com o cliente, certo? Outra dica de leitura muito importante é você observar o seu cliente, como ele chegou. Por exemplo, se ele chegou na motona, ou uma Harley Davidson, por exemplo, de repente esse cara gosta de motos, gosta de viajar de motos, gosta desse estilo mais old school de motoqueiro. Se, por exemplo, o seu cliente chegou num carro, sei lá, um Jeep, um carro mais esportivo, ou chegou num carro mais aventureiro, você vai fazer a leitura, a partir daí você vai ter assunto com esse cliente só por conta dessa leitura. E quando você faz o cliente conversar com você, automaticamente vai criar empatia. Quando você observou tudo isso logo de cara, primeira coisa, perguntar o nome do cliente. Uma vez que você sabe o nome dele, repita várias vezes. Não esqueça o nome dele. Evite, pelo menos, esquecer o nome do cliente. Fica repetindo ali porque o nome da gente é uma das coisas que a gente mais gosta no mundo. É o barulho que a gente mais gosta, porque a gente ouve ele desde quando estávamos na barriga da nossa mãe. Então, o cara gosta de ouvir o nome dele. Trate-o de maneira respeitosa, sempre tratando pelo nome. A partir daí, agora eu vou te ensinar as técnicas de você fazer perguntas abertas para o seu cliente. Por exemplo, o cliente chegou com um carrão super esportivo. Bacana. Vou te dar um exemplo de pergunta fechada e pergunta aberta. Essa pergunta fechada é uma pergunta que você poderia fazer, por exemplo, estou tentando aqui puxar assunto com o meu cliente, o nome dele é Roberto, e eu falo, Roberto, você gosta desse carro? Isso é uma pergunta fechada. O Roberto pode simplesmente falar sim. Pronto, ele respondeu a minha pergunta, ele não foi mal educado, só que foi fechado aquilo. Então, eu te aconselho a fazer perguntas mais abertas, que de preferência façam o Roberto acessar alguma memória dele, alguma imaginação, algum sentimento. Isso gera uma empatia assim que você não tem noção.
Você pode perguntar de uma outra forma. Por exemplo, uma pergunta aberta: Roberto, o que te levou a comprar esse carro? Poxa, ele vai ter que acessar aqui na memória dele o que despertou interesse nesse carro. Poxa, pode ser, sei lá, um amigo dele que tinha um e ele comprou igual, pode ser um carro que ele sonhava desde sempre. Imagina o poder disso, você fazer o Roberto acessar aquela memória que era um sonho dele e agora está realizada ali na porta do salão. Tem noção do tamanho que é isso? Roberto vai querer falar sobre horas daquele carro, de como ele sonhou, de como ele fez para chegar até o momento presente, que é dele estar com o carro estacionado na porta da tua barbearia. Como isso faz sentido para você? Me responde aí. Deixa no comentário aí como que isso faz sentido, porque para mim faz muito sentido e dá muito resultado. Então acredito que para você vai fazer também. Vamos lá. Uma pergunta, por exemplo, o cliente que chegou com a camisa lá do Corinthians, ou do Flamengo, ou do Vasco, independente do time. Você pode perguntar, cara, o que te levou a torcer para esse time? Quem te incentivou a torcer para esse time? Porque geralmente a gente torce por incentivo dos pais, dos tios, padrinhos. Então pode acontecer a mesma coisa que a gente fez com o Roberto. O cliente vai ter que acessar memórias. Quando ele acessa memórias, ele fala e ele vai falar de uma coisa que ele gosta, porque você teve a percepção de fazer a leitura ali, de como ele chegou e um assunto ali que é um rapport, um assunto rápido que você pode puxar com ele. Isso vai gerar muita empatia e eu tenho certeza que você vai fidelizar com essas técnicas muito mais, certeza absoluta. Porém, eu vou abrir aqui um parêntese dentro desse contexto, que é o seguinte: assim como eu estou te ensinando a fazer a leitura rápida do cliente, fazer o rapport, o jeito que ele chegou vestido, o jeito que ele chegou de carro, de moto ou de bicicleta, é muito importante também você saber fazer leitura se o cliente quer conversar ou não. Pode acontecer do cliente não estar bolhufas para a conversa. Talvez ele não está nem um pouco interessado em conversar. Talvez ele teve um dia péssimo, está indo ali cortar o cabelo para tentar melhorar. Então, faça a leitura. Se o cliente estiver disposto a conversar, se você notar que ele quer conversar, essas perguntas abertas que eu acabei de te dar de exemplos serão muito bem-vindas e eu tenho certeza que vai gerar conversa com o cliente e, consequentemente, empatia e, consequentemente, fidelização. Porém, se o cliente não quiser conversar e você ficar importunando, faz totalmente o caminho inverso. Pode ser o contrário. O cliente pode ficar chateado porque ele quer ficar quieto, cortando o cabelo e você está ali conversando, fiado e ele não quer. Então, aprenda a fazer essa leitura. Se o cliente não quer, não faça ele conversar. Mas se você notar que ele quer, essas dicas aí vão te ajudar muito. Bacana? Eu espero que eu tenha te ajudado com o meu vídeo, tá bom? Se você gostou, não se esquece de se inscrever aí embaixo, dá um joinha no nosso vídeo também e até a próxima.